Oi, gente! Estou aqui em mais um vídeo para vocês sobre intercâmbios, viagens, trazendo os meus amigos. Dessa vez eu tô trazendo a Júlia e o Emerson, um casal de amigo meu que já é aí desde o colégio, né? A gente é amigo há um bom tempo. E eles vão contar um pouquinho sobre o intercâmbio deles. Eles fizeram 2 intercâmbios simultaneamente, na mesma época, mas para lugares diferentes, com experiências diferentes. Então, vamos contar um pouquinho aí como é que foi essa experiência deles, tanto do relacionamento quanto das viagens em si, como é que faz para fazer esse estilo de intercâmbio. Oi, eu sou a Júlia, eu tenho 23 anos e eu sou advogada. Eu sou o Emerson, tenho 23 anos e estudo administração, não sou formado ainda. Eu fiz intercâmbio para Lisboa em 2019/1, fiz meu 9º semestre da faculdade lá. Eu fiz intercâmbio para Budapeste, na Hungria, foi um intercâmbio profissional de janeiro de 2019 a agosto de 2019. E contem um pouquinho como é que foi assim essa pesquisa, como é que surgiu a ideia de fazer esse intercâmbio, todo esse processo aí antes de fazer o intercâmbio. Para mim foi algo que eu sempre quis, assim, ter uma experiência fora do país. A minha preferência sempre foi por trabalhar também. Então eu conheci a ESEC, que é uma organização formada por estudantes mesmo, que promove intercâmbios por todo o mundo, né? Eles têm basicamente 3 opções de intercâmbio. Tem os primeiros que são intercâmbios voluntários, né? Intercâmbios sociais. Tem intercâmbios também que é tipo de empreendedorismo, que seria para trabalhar numa startup, também de outro lugar do mundo. E Global Talent, que eles chamam, que seria intercâmbios profissionais mesmo em empresas já mais consolidadas, multinacionais, enfim. E aí eu comecei a aplicar para esse tipo de vaga. Tu aplicou para quantas vagas mais ou menos, assim, até tu chegar na que tu conseguiu? Eu apliquei para muitas vagas, assim, na verdade. Eu acho que para mais de 20 vagas, provavelmente. Por uma... E aí teve entrevistas? Isso, não para todas, na verdade. É que quando fazem a inscrição no site da ESEC, uma pessoa aqui do escritório de Porto Alegre me chamou e passou a me dar suporte. Então, avisar vagas que fechavam com o meu perfil, que estavam abrindo, enfim, para que eu fosse aplicando, e sempre tinha essa recomendação de aplicar para o maior número de vagas possível. Até porque eu não tinha muito filtro, assim, de eu quero ir para tal país, enfim, eu tinha algumas áreas de profissionais que eu gostaria de trabalhar, especialmente marketing e comercial, e eles foram me encaminhando esse tipo de vaga. Só que muitas, assim, eu não tinha nem resposta, assim, nunca recebi nem sim nem não. E eu fui chamado para fazer o processo mesmo de duas dessas vagas. Para a vaga que eu passei, que foi na Sony, o escritório de Budapeste me chamou e eu fiz uma entrevista com a ESEC de lá. E depois de ser aprovado nessa etapa, eu fiz o processo com a Sony em si. Então falei com os gestores da equipe que eu fui trabalhar. E Júlia, tu fez esse processo, tu já sabia direto que tu queria ir para Portugal ou tu teve algumas dúvidas, tu pensou em outros países também? Quando eu fui ver como é que funcionava, né, esse convênio que a faculdade tem com a rede mundial, eu queria um país que falasse espanhol, porque é uma língua que eu sempre gostei, assim, não sei, sempre tive interesse e eu queria a fluência, né, antes de me formar, então ia fazer tudo de uma vez só. Só que tava meio complicado, assim, o que a gente ouvia de 2018 pra cá, a questão do emprego lá mesmo, né, então se tava meio complicado lá, fiquei imaginando que eu, tipo uma estrangeira que só queria juntar uma grana para as despesas e de vez em quando passear um pouquinho, o que eu ia conseguir, né? Eu achei que poderia encontrar umas dificuldades que a solução não estaria ao meu alcance lá, então eu optei por Portugal, porque, enfim, por estar na Europa, né? E a facilidade da língua foi super tranquilo, não tive esse monte de processo seletivo que o Emerson passou. O meu realmente foi só escolher a universidade. Mandaram o meu histórico escolar, enfim. Fiz entrevista com o coordenador daqui para organizar as disciplinas e preparar as equivalências. Eu lembro que tinha alguma treta ali também que, assim, vocês queriam muito fazer esse intercâmbio naquele momento e tal, e o Emerson tava buscando várias opções. Eu lembro que o Emerson chegou a aplicar, eu acho, pra fazer mobilidade acadêmica também, né? Tanto que teu passaporte tava preso com Portugal, com alguma coisa de Portugal, e aí te chamaram pra trabalhar na Sony. Teve alguma coisa assim, não teve? Sim, eu tentei também fazer a mobilidade pela universidade, daí seria para Portugal. Pra vocês irem juntos, né? Isso. E aí, mas sempre tive, assim, que a minha primeira opção era fazer algo através da ESEC, o intercâmbio profissional. Uhum.
E aí... Tipo, era só o plano B, assim, Isso. a mobilidade. Só que, na verdade, esse processo que eu fiz da Sony, no primeiro momento eu não passei por essa vaga. Era uma vaga que eles queriam pro time comercial que atendia os distribuidores de Portugal. Então eles queriam alguém que falasse português também. Então eu achava que tinha muita chance nessa vaga. Fiz o processo e recebi um feedback negativo que eu não tinha passado. Que altura do ano era isso? Isso foi no final de novembro, assim. Eles mandaram que eu não tinha passado e aí eu pensei, bom, então eu vou fazer a mobilidade mesmo, já vou poder morar na Europa e daí eu busco algum trabalho lá também. E aí nisso eu já dei entrada no visto também para Portugal. E na outra semana a Sony me mandou um e-mail que que eles estavam com outra vaga, uma vaga idêntica, só que pro time que atendeu os distribuidores do Reino Unido. E aí eu aceitei, só que meu passaporte já não estava mais aqui, eles queriam que eu iniciasse já bem depois da virada, assim, se eu não me engano, dia 4 de janeiro. Logo em seguida. E aí começou a correria, assim, eu aceitei e fui atrás tanto para conseguir cancelar o intercâmbio da URGS, quanto para conseguir pedir meu passaporte de volta, já que ele estava indo para São Paulo para conseguir o visto. E aí foi um turbilhão, porque a gente achou que não ia mais rolar o da ESEC dele, e a gente começou a procurar apartamento pra nós em Lisboa, né, já que os dois então iriam para Lisboa. E, enfim, eu achei que essa ideia da ESEC já tinha morrido, até nem sei se ele tinha esperança dos outros, porque, que nem ele falou, teve uns que nunca recebeu resposta. Deu certa já, né, que ia ficar os dois o primeiro semestre em Lisboa, cada um na sua faculdade, tem amigos em comum, nossos, né, que foram também pela URGS, todo mundo vai estudar em Lisboa, né, no próximo semestre. Aí, de repente, em dezembro, ele recebe um sim, que eu achei que nem corria mais chance de acontecer. E daí ele chegou e me falou que ia pra Budapeste. Pra Hungria, tipo, do nada. Sim. E como é que foi pra ti, Júlia? Porque eu fico imaginando que, assim, deve ter criado muita expectativa, né, de vocês fazerem esse intercâmbio juntos e tal. Como é que foi esse baque, assim, de tipo, meu Deus, agora a gente vai ficar separados por tanto tempo, assim. E de uma hora pra outra, né, faltando menos de um mês pra viajar. Acho que no início a gente não falou, né, mas nós estamos juntos há mais de 7 anos. E na época, então, a gente tinha 6 anos e pouco de namoro. Já tem uma maturidade, né, de conversar, enfim, de organizar as coisas pra que a gente pense nós e não eu e tu, né, em algumas situações. Eu nem lembro o que eu fiquei, na verdade, mas eu fiquei... No primeiro momento... Sei lá, fiquei 3 dias sem falar com ele, acho, não sei. Não foi assim. Eu fiquei... eu feliz por ele ter conseguido uma coisa que ele gostava, que ele tentou, que eu vi alguns nãos acontecendo, né, que ele ficava chateado. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, tipo assim, mas agora, sabe? Tipo, já não tava certo que a gente ia pra Portugal. Então foi uma mistura, assim, final de ano, aquela correria de visto. E eu achando que então a gente tinha definido e daí de repente ele chega e tipo, não foi, o que tu acha? Tipo, não, eu recebi o sim da Hungria, da ESEC, então eu vou para a Hungria. Aí eu, não sei, ele não tá perguntando, né? Ele tá me avisando, eu vou pra Portugal, tá tudo certo. Aí a gente calculou, sei lá, quantos países de distância dava, mas a distância, enfim, a gente ia dar um jeito. E foi, entendeu? Ele começou daí as pesquisas dele, e daí eu fiquei, eu gostei muito da suíte que tava meio pré-selecionada, eu não vou abrir mão. Agora eu quero alguém que divida uma suíte comigo. Aí eu comecei a entrar em grupo de Facebook, e daí eu botei lá que procurava uma menina pra dividir na faixa lá dos euros que a gente planejava pagar em Lisboa, tal período. E muito rápido, daí a Amanda, que foi a pessoa que morou comigo, me chamou e falou, eu tava tudo certo pra eu ir com uma amiga até então e, tipo, ela não vai mais. Eu, olha só, meu namorado também não. Aí eu falei, que coincidência. É essa. Talvez tu tenha tido experiências que tu não teria tido se ele tivesse contigo, Com né? certeza. De fazer mais amizades, de se abrir mais. Porque quando a gente faz um intercâmbio em casal também, acho que a gente acaba se fechando um pouquinho pra conhecer outras pessoas, porque tu já tá com aquele... Não, eu tenho essa pessoa aqui que tá comigo, sabe? E pra ti, Emerson, como é que foi, assim, ter que arrumar tudo pra ir pra Hungria do nada, em cima da hora? Quais foram os arranjos que tu teve que fazer? Fora a questão do visto, que a gente já comentou, no fim acabou dando tudo certo. Eu pedi o cancelamento do meu visto, achando que ele ia voltar mais cedo, mas no fim ele chegou pronto já, então eu fiquei com o visto de Portugal no passaporte e acabou até sendo útil, porque
pra entrar lá foi bem tranquilo. Sim, depois pra visitar. Pra entrar na Europa, no caso, porque eu entrei por Portugal. Tá. Meu voo daqui foi pra Portugal e de Portugal pra Budapeste. Em compensação, o meu foi super desorganizado, tanto que eu perdi uma passagem, que eu tinha pro dia 30 de janeiro. Eu levei na semana seguinte do Emerson e o dele ficou pronto muito rápido, porque eu tinha uma passagem pra quarta-feira, acho que era 30 ou 31 de janeiro. E só na terça eu consegui contato com a cônsul daqui, pra ela falar com São Paulo e ver onde é que tava o meu visto. Daí ela falou, tipo, amanhã vai ficar pronto. Só que, tipo, a minha passagem era pra amanhã. Aí, no fim, eu acabei perdendo a passagem da quarta-feira. Chegou na sexta, em Porto Alegre. Eu comprei a passagem na sexta de tarde. Arrumei as malas sexta de noite. E viajei sábado de manhã. Assim. Pra mim, então, teve essa questão do visto. E, fora isso, eu fui atrás da documentação necessária que a ESEC pedia. E a Sony também, né, claro, pra entrar no país. Além disso, eu tive que pagar também uma taxa, né? A ESEC, enquanto tu tá aplicando para as vagas e fazendo o processo seletivo, não tem nenhuma cobrança, não tem nenhum vínculo, assim, digamos. Mas a partir do momento que tu é aprovado em um processo, tu precisa pagar uma taxa para a ESEC, que, se eu não me engano, foi R$ 2.600, mas que vale muito a pena porque, enfim, tu tá conseguindo uma vaga de emprego já, um salário garantido, e que era mais do que essa taxa, então é um bom investimento, né? E depois disso começou essa etapa de buscar informações e onde ficar, enfim, porque é um país que eu não sabia absolutamente nada, não sabia nem o que esperar sobre lá. Não conhecia ninguém nem que tinha ido pra lá. Não conhecia ninguém nem que tinha visitado, assim. Então... Se jogou na aventura. Me joguei e comecei a ir atrás, tipo, pesquisar brasileiros que trabalhavam na Sony lá. Aí eu encontrei uma guria que entrei em contato com ela pelo LinkedIn. Aí ela já me passou esses grupos, né, de brasileiros, tanto de Facebook, de WhatsApp, enfim. Entrei lá, tive um pouco de sorte ali por um carioca que tava indo embora e deixando o quarto que ele tava, né, que era um quarto até dividido. Peguei meio que sem saber, assim, e valeu muito a pena porque a localização era muito boa, o apartamento não era tão bom, mas o preço era bem abaixo, então valeu a pena. Eu fiquei nesse apartamento por 3 meses. Depois eu acabei me mudando desse lugar e fui morar só com esse brasileiro que dividia quarto comigo. E sobre mais trabalhos, assim, o Emerson obviamente trabalhou, a gente fala um pouquinho mais do que tu fazia no teu trabalho, se tu gostava ou não e tal. Mas, Júlia, tu não chegou a conseguir trabalho lá, né? Não, esse foi o primeiro choque de realidade, assim, que eu tive. Que ninguém falou, aquelas coisas que ninguém conta antes. Mas eu ouço muito, tipo, de gente que faz Erasmus e tal, eu ouço muito falar que é realmente difícil de achar emprego, assim. O Edgar também não conseguiu. É muito diferente. Tipo, que nem aqui, estagiei sempre do meio-dia às 6. Aí quando, sei lá, ia de manhã das 9 às 3. E lá, tipo assim, ninguém estagiava na área. As pouquíssimas informações que eu consegui sobre estágio no direito, ou não tinha, ou era não remunerado, ou, tipo... E tem muito preconceito, e aí tu começa a ver muito preconceito com mulher brasileira. Então, eu vi assim, não ia rolar na área do direito. Mas era legal trabalhar ou era uma coisa meio... Teu visto te permitia trabalhar? Então, a gente tinha amigos já morando lá, que estudavam e daí trabalhavam o part-time, né, que era 4 horas. Nós fomos aí numa agência de trabalho, expliquei que eu queria um part-time, mostrei o meu visto. E, tipo, a mulher só falou assim na agência lá, tipo, tu não pode trabalhar com esse visto. Então eu fiquei tipo, tá, mas só um part-timezinho assim, nada. E ela falou, não pode trabalhar com esse visto. Eu fiquei, não, mas eu tenho amigos que trabalham aqui, amigos que moram aqui, que moram no Porto, que moram no Algarve. Todo mundo tá trabalhando part-time de forma legal. E daí ela ficava, não, tu não pode. E daí eu não consegui nada. Daí eu falei, bom, o que eu vou tentar, né? Comecei a falar com outros brasileiros que eu fui conhecendo na faculdade. E o que a galera conseguia era um pouco o que vocês faziam na Austrália, né, tu e o Nicolas, que seria a questão de bar, café, docerias, coisas assim, sabe? Mais atendimento ao público. Só que daí, mais um impedimento, tinha que ter inglês fluente, que a Júlia não tem. Aí eu fiquei, que coisa boa, né? Não vou conseguir trabalhar num país de língua portuguesa porque eu não falo inglês. Aí eu vi que era cada vez mais difícil, não achava nada muito acessível. Aí aqui no Brasil, há muitos anos eu sou modelo, então eu falei, bom, já que eu não tenho como trabalhar com a minha agência do Brasil, vou procurar agência de modelo aqui. Aí eu consegui assinar um contrato lá, já tava mais ou menos na metade do meu tempo,
E fui para alguns castings, mas não consegui, até de marcas internacionais, mas sempre trabalhando em Lisboa. Mas eu não consegui aprovações nesses trabalhos, então, tipo, de renda lá eu não tinha nada, não consegui. Tudo que eu pensava tinha alguma coisa que me impedia. E tu, Emerson, conta um pouquinho como é que foi o trabalho lá, como é que foi essa experiência de trabalhar num lugar que falava uma língua completamente diferente. Tu tinha algumas situações com a língua de trava no trabalho também, ou não? E, enfim, conta como é que era o teu trabalho lá, no geral. Eu fui contratado para a posição de Sales Support Specialist, que seria basicamente uma função de suporte na área comercial. Então, eu particularmente fiquei na equipe que atendia a Argos, que é uma rede de lojas do Reino Unido. Daria para fazer um paralelo com as americanas aqui do Brasil. A questão da língua, na empresa em si, todas as atividades eram em inglês, até porque também a gente atendia o pessoal de lá. Todos os colegas também eram fluentes em inglês. Eu, indo para lá, eu não era tanto, então era um medo que eu tinha, mas eu consegui passar no processo, então isso me dava uma tranquilidade. A questão do húngaro, realmente eu aprendi pouquíssimas palavras, só o básico, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, saúde, essas coisas. Os palavrões, de talvez. praxe, assim. Os palavrões, agora eu até esqueci uns, mas eu aprendi alguma coisa. E situações assim, só às vezes, tipo, por exemplo, 80% da equipe lá era húngara mesmo. Então, muitas vezes os húngaros falavam húngaro entre eles. E aí, daqui a pouco saía um Emerson no meio do húngaro lá. E aí eu ficava, tipo, olhando pra eles e... Daí eles, não, só tô falando aqui que vai acontecer tal coisa, sei lá, porque é muito estranho, tu não entende nada. Tu vive num país, num ambiente que tu não entende nada, assim. Tu passa numa banca de jornal, tu não sabe o que tá escrito. Tipo, tu não entende nada, tu tá no trem lá, tu não sabe o que as pessoas estão falando. Então, isso era complicado, assim, e vai acumulando um sentimento, assim, de tu não tá à vontade, sabe? Tu não tá em casa, sabe? E com o tempo isso acaba ficando pesado, assim. Sim, com certeza. E contem um pouquinho dos melhores momentos, assim, de vocês, das viagens, das vezes que vocês se encontraram. E a gente tinha que sempre se basear cuidando das férias dele, né? Porque eu tinha a faculdade que nem era todo dia e, enfim, era mais tranquilo as minhas ausências lá do que as dele na empresa, né? Então, primeiro que a gente foi a Alemanha, em fevereiro ainda. Aí depois eu tinha férias de Páscoa, em abril, daí na semana da Páscoa não tinha nada. Daí ele foi passar a Páscoa lá comigo. Sim. Daí o meu semestre de aulas, na verdade, acabou em maio. E em junho, daí era só o período de prova. E no dia seguinte, daí que eu terminei minhas provas na faculdade, eu comecei a Eurotrip daí de final, de intercâmbio. Mas comecei com amigas daí em Portugal. E fui organizando, né, um roteiro que fizesse sentido economicamente e geograficamente, até a gente se encontrar de novo daí em julho. Eu já sabia, né, que ela viria em julho, e é aniversário dela em julho, né, dia 8 de julho. Então eu pensei, vou planejar alguma coisa, tirar umas férias aí, e a gente vai fazer uma viagem. E aí eu encontrei umas passagens pra Veneza, e aí eu falei, tu só tem que estar aqui até dia tal. Eu não falei pra onde que era. Fui tampando os olhos dela no aeroporto e tal, no avião, enfim. Ela foi descobrir onde era quando a gente chegou lá. E aí, Veneza, especialmente, a gente passou por alguns perrengues chiques também. Nossa, eu lembro! O transporte lá é de barco, né? Então tem alguns barcos que seriam como ônibus, né? Eu reservei, né, um hotel que é num barco, era tipo um iate antigo, assim, que tinha alguns quartinhos, assim, pra aluguel. E aí, tava, sei lá, começou a ficar um tempo muito feio, assim. E a gente tava nesse barco indo, assim, pra, tipo, alto mar, porque é meio que na parte de trás de Veneza que ficava esse barco. E começou a ficar muito feio, e um vento, e, tipo, o céu muito escuro. E a gente indo na direção daquilo. Assim. E aí começou uma tempestade absurda. Quando a gente chegou daí na estação que o barco parava pra gente chegar na nossa hospedagem, as árvores tudo quebrada, tipo, árvores inteiras, assim, granizo. A gente entrou assim no hall lá do barco, que era onde tinha o café e tal, e tava
tinha muita goteira, assim, alagado. E aí eu perguntei pro cara, é normal isso e tal? Daí ele, não, eu moro aqui há não sei quantos anos e nunca aconteceu. 25 anos, nunca tinha visto uma chuva daquela. Que bom. E aí, mas no fim foi isso, assim. Daí parou de chover. Certo. A gente acordou no outro dia e tava, top. tipo, um solzão, um diazão, Dia a gente lindo. passeou e tal, foi tudo Aí certo. era o dia do teu aniversário, Júlia. Aí era dia 8, daí isso. era o dia do meu aniversário, daí tá, não, hoje a gente vai comer Ah, tá explicado, era Vamos inferno num astral no restaurante. dia anterior, por isso. Viu? Tava acabando. Tá, então me contem um pouquinho de como é que foi pra vocês voltar, como é que foram esses sentimentos, o que mudou dentro de vocês, assim, de aprendizados, de coisas que vocês trouxeram do intercâmbio e tudo mais. Eu tive um amadurecimento, assim, diário que é espontâneo, natural, assim, quando tu vai dormir, tu reflete tudo que tu viveu naquele dia e tu fica, tipo, realmente tô vivendo isso daqui, sabe? Um choque cultural, assim, de... Claro, aqui no Brasil eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Lá, assim, o preconceito com brasileiros eu senti bastante em vários aspectos. Eu demorei bastante pra conseguir fazer amizade com locais. Teve um episódio na faculdade que tinha, tipo, uma eleição do Grêmio Estudantil e eles chamam pejorativamente o brasileiro de Zuca, por Brazuca, né? Aí na entrada da faculdade tinham as equipes que estavam concorrendo ao Grêmio Estudantil, sabe, nos seus guichês, assim. Algumas aí colocaram coisas, tipo uma seta pra baixo e falava souvenir grátis se for para tirarem um Zuca. Daí tu ia olhar o que era o souvenir que tava dentro da caixa, tipo, eram pedras, assim, enormes. Porque eles entendem que a gente vai pra lá tirar vaga de mestrado. Eles, claro, não generalizando, né? Algumas pessoas que fazem isso. Entendem que o brasileiro vai pra lá e tira a vaga de mestrado. Mas essas coisas, assim, de tipo... Eu acho que eu não comentei no episódio de não conseguir o trabalho. Eu falei, tá, mas tipo, eu não sei, não consigo não ver dinheiro entrando, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fiz alguns testes de coisas daqui, tipo brownie, brigadeiro, cookies, coisas assim, pra tentar vender. E o que saiu mais tranquilamente foi brigadeiro. Então, tipo, eu tinha algumas caixas que eu conseguia levar tranquilamente no transporte. E por ser o brigadeiro brasileiro, acabava que eles achavam muito interessante. E eu vendia na faculdade, assim. E daí, então, tudo que coisinha supérflua, assim, que eu queria, eu tirava do dinheiro dos brigadeiros. Então, foi, tipo, tu se desdobrar, tu te superar e tu te autoconhecer, sabe? Eu acho que, claro, eu não sei, acho que eu era, mas talvez também tinha muito aquele medo de, cara, o que vai acontecer, sabe? A gente, mais de 6 anos junto, agora a gente vai ficar 6 meses separado, com rotinas diferentes e atividades diferentes. Mas pra mim foi um baita amadurecimento, assim, em tudo, porque individualmente a gente amadureceu. Então, naturalmente, isso fez o relacionamento amadurecer. Tu, o que acha disso? Nunca me falou o que ele acha disso. Não, eu também acho. Na verdade, assim... ele achou uma merda, mas... Discordo de tudo que ela falou, nada a ver. Não, era uma preocupação bem grande e acho que na prática acabou não sendo tanto, sabe? Até, mas claro, o que facilitou é porque a gente tava perto, sabe? Relativamente perto. Então a gente conseguiu ali numa média de uma vez a cada 2 meses passar um tempo junto, sabe? E acho que em outros aspectos também, pra mim, profissionalmente, também foi bom. Apesar, assim, até eu acabei não comentando isso na parte do trabalho. A função que eu executava me decepcionou um pouco, assim. Era algo muito operacional, era diferente do que eu vinha fazendo aqui no Brasil. Entre outros fatores também, a questão de faculdade, até a questão de família e da Júlia também. Eu acabei decidindo não ficar até o fim do ano, eu voltei em agosto. E aí pude dar sequência na faculdade também. Que a gente nem comentou, na verdade, né? Que a ideia era tu ficar 1 ano e aí tu acabou decidindo ficar menos tempo, né? Isso. E foi muito viver um dia de cada vez, né? Porque eu não tinha, nem cogitava ficar 1 ano, porque quando eu voltei, daí era meu último semestre da faculdade, né? Então eu tinha OAB, apresentação do TCC. Então quando eu voltei era OAB, TCC, OAB. Eu não pensava muito, mas eu ficava tipo, que estranho, que vazio, que tanta obrigação de novo, sabe? Outro ponto sobre a volta é que a gente percebe também que o Brasil tem muitas coisas boas que às vezes a gente não dá tanto valor. Várias coisas, assim, e o que é bom lá, a gente começa também a pensar como seria aqui, então dá novos horizontes, assim.
Mas então é isso, queria agradecer a Julia e o Emerson por virem aqui e também dar o espaço aqui pra eles fazerem o jabá deles, né, do projeto novo que eles estão tendo aí. Contem mais um pouquinho. Tá, nosso jabá aqui, nosso primeiro filho. A gente criou a Explore Airbnb depois de toda a experiência que a gente teve pesquisando muito hospedagem, enfim. No nosso Insta lá a gente divulga algumas sugestões de hospedagem, algumas bem diferentonas, assim, fora do comum. Enfim, fica aí nosso convite pra vocês conhecerem, seguirem a página. E isso tá ligado também com o que a gente falou de valorizar mais os lugares daqui, né? A gente às vezes pensa que tem que ir pra um lugar no outro lado do mundo pra ir numa praia legal e a gente não vê que o Brasil é um paraíso aí e tem muita coisa que muito perto que a gente não conhece ainda. Exato, é uma experiência muito legal que eles estão proporcionando aí, ajudando as pessoas a procurar essas novas experiências e viagens. E queria agradecer também por terem vindo embarcar nessa minha loucurinha aí de fazer vídeos à distância, gravar um vídeo à distância. Eu tenho muito orgulho da trajetória deles dois, assim como tenho orgulho da minha. Acho que a gente evoluiu muito desde o colégio, né? E é muito bonito de ver tanto os nossos relacionamentos como nós como pessoas e as nossas viagens e as nossas experiências. Enfim, obrigada por compartilharem um pouquinho das histórias de vocês. Obrigada pelo convite, adoramos o espaço. Valeu. Acho que a gente nunca tinha parado pra contar assim tudo, sabe? Com todos os detalhes e os dois juntos, um ouvindo o outro também. Gostamos bastante, a gente tá com bastante saudade também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as experiências que eles tiveram também, deixem aqui nos comentários ou podem chamar eles. Enfim, eu vou catar eles pra responderem alguns dos comentários também. Tchau! Beijo! Tchau! Tchau.